Olá, amigos runners, tudo bem com vocês? Bora para mais uma live de número 375. O estagiário convida, canal Run, Robert Run. Como vocês sabem, sempre trazendo o melhor conteúdo da nossa ultramaratona e as personalidades que fazem esse esporte que a gente tanto ama. Bom, galera, teve um dia que eu decidi fazer um treino lá no Parque Central, né? E aí eu tava lá treinando, correndo no circuito e tal. Aí eu vi um cara passando muito veloz por mim, e aí ele me cumprimentou e tal. Eu falei assim: é o Wilson, né? Aí depois ele passou novamente, tudo, e passou assim num pace extraordinário. E aí depois veio a notícia que ele foi o grande campeão aí do 100K da Copa IAU Sul-Americana, né, em Mar del Plata. Conseguiu um sub-7, 6 horas e 59, e aí eu entendi porque que ele estava naquele pace monstruoso lá no Parque Central, né? Então, uma boa noite aí, meu amigo. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos aí que estão nos ouvindo aí. E vamos falar de ultramaratona aí, algo que a gente gosta muito, falar sobre corrida, né? Algo que a gente gosta. E vamos nessa. Exatamente, exatamente. Bom, galera que está entrando na live, então já sabe, deixa aí seus comentários, suas perguntas, suas curiosidades aí, que eu vou levando para o Wilson durante o nosso bate-papo. Bom, Wilson, então eu lembro que eu trouxe você aqui para a gente falar sobre seleção brasileira, né? Que você estava às vésperas, né, de ir lá para Berlim, os 100 quilômetros. Sim, no ano E, passado foi. e aí você me disse que já tinha tido 3 100 quilômetros, aí teve Berlim, né? E aí nos 100 Foi. quilômetros você começou a se especializar, vamos dizer assim, né? Eu corria maratonas, né? Fazia bastante maratona, só que eu sempre gostei de desafios, né? E com o passar do tempo, as maratonas não estavam me instigando muito, né? E eu Uhum. sempre acompanhava a ultramaratona desde muito tempo, lá 2017, 2018. Acompanhava aí o pessoal da Baixada ali, o Márcio, competindo no campeonato mundial, o próprio Felipe, né? Aí eu já estava pensando em migrar para ultramaratona, né? Uhum. E aí quando foi em 2020, eu migrei para ultramaratona e me encontrei na prova de 100, assim, eu gosto da prova. É uma prova que, assim, buscando performance hoje está muito forte. Mas eu curto, eu gosto da prova. Ela é desafiadora porque é uma ultra que não é das mais longas, mas é intensa, né? Então hoje tá ficando quase na velocidade de maratona, né? Praticamente aí. Então, assim, mas eu gostei da prova. Cada 100K que a gente corre, a gente ganha mais um pouco de experiência, né? Uhum. E vai juntando bastante erros com poucos acertos e vai fazendo uma somatória aí. Mas Sim, tá indo. cara, eu acho uma insanidade quando a gente fala que 100 quilômetros é uma prova rápida, né? Porque eu fiz a maratona de São Paulo aí, né? Lógico, guardadas as devidas proporções, mas para mim foi muito difícil, né? Fazer os 42K em 3 horas e 39, né? Pace de 5 e 13, para mim foi muito difícil, né? Uma pegada ali toda hora, né? Toda hora ali, né? A mesma pegada, ritmo forte, tudo. E aí eu fico imaginando, pô, 100 quilômetros, né, nessa pegada, o 100 quilômetros que você fez 6,59, deixa eu fazer as contas aqui, eu É tenho uma, 4,12 de pace. é 4,12 de pace? 4,12. É. Cara, 4,12 de pace é muito, muito baixo, né, para fazer nessa pegada. Cara, tem que estar bem treinado, Felipe, tem que as coisas rodar tudo certinho, né? Sim. Porque às vezes a gente está bem treinado no Mundial mesmo, eu treinei muito mais que para essa prova. Aí, daí, quando eu cheguei no quilômetro 78 para 80, eu comecei a sentir muita cãibra, né? Lá estava muito úmido, eu sei que eu entrei eu me desidratei na realidade, né? Uhum. E daí eu tive que reduzir o ritmo porque eu estava com o grupo, né, com a seleção, eu não queria parar, né? Aí eu resolvi soltar o ritmo para terminar. Assim, eu não fiz uma marca ruim, eu fiz uma marca boa, 7,37. Só que bem além do que eu tinha treinado. Aí eu sabia que tinha condições de correr um pouquinho melhor, né? Uhum. Aí eu terminou o mundo, passou o mundial, dei uma descansada e resolvi focar na tentativa de melhorar. Aí escolhi Mar del Plata porque
é nível do mar, a temperatura lá também é bem a menos, assim, me favoreceu e eu não tive descontratempo nenhum, nem com cãibra, nem intestinal, nada, rodou certinho a prova. E aí eu tinha feito um planejamento assim para correr, se tudo desse certo, tudo der certinho, entre 7:10 e 7:20, mas aí daí quando chegou no quilômetro 80 ali, eu percebi que se eu mantesse o ritmo que eu ia correndo, eu fazia uma 7 baixinha. Uhum. Aí quando estava se aproximando ali no finalzinho, 95, 96 ali, o pessoal da organização da prova falou assim, ó, se você apertar um pouco, você faz o sub 7, né? Aí vem na minha mente, mas como apertar, né? Eu já tô morto. Aí eu já pensei, não, eu já atingi a minha primeira meta, então eu vou dar uma arriscada aqui e acabei virando o último quilômetro para 3:47 para dar esse sub 7 aí. 3:47, você conseguiu apertar ainda no finalzinho? Eu consegui virar o último 1.000 para 3:47 para sair esse tão famoso sub 7 que quem é corredor de 100 quilômetros sabe, né? Que todo corredor de 100 quilômetros, assim, que busca uma performance, ele busca o sub 7 no 100, né? Uhum. É como se fosse, assim, buscar o sub 3 na maratona, mas acho que com um grau de dificuldade bem maior. Sim. E todos os corredores que correm na casa de 7:30 para menos, ou aí eles buscam esse tão sonhado sub 7 porque é uma marca assim que é difícil de ser feito, não é qualquer pessoa que faz, tem que treinar bem e conspirar tudo a favor da prova, né? Uhum. E nesse dia eu fui agraciado de estar bem treinado e Deus me abençoou que não aconteceu nada, não tive nada de imprevisto, não perdi um segundo, rodei o tempo todo na mesma batida e praticamente do jeito que eu saí eu cheguei, eu não tive assim uma quebra, né? Eu rodei meio que ritmado do início ao fim. Uhum. Tem que ser tudo perfeito, né? E não basta só estar treinado, né? A cabeça tem que estar muito boa, o intestino tem que estar muito bom, né? Você não pode comer nada de errado também, né? E as condições climáticas, acho que tem tudo que casar, né? Para você conseguir fazer um negócio desse. Quando você está fazendo uma prova para você terminar, é uma coisa. Agora, quando você está fazendo uma prova para fazer tempo, é outra totalmente diferente, né? Sim, não, sim. Quando você busca alta performance, tudo influencia, né? A alimentação e a própria mente, né? Porque essa prova que eu fiz foi numa pista de atletismo. Imagina 250 voltas, né? Então, se o atleta não tiver com o mental forte, bem consciente mesmo do que ele quer, com um objetivo bem definido, porque a dor vem, né? Sim. E aí ele tem que ter um mental forte. A alimentação é uma coisa também que tem que ajustar bem, porque o que pega nessas ultras com intensidade alta é enjoo, né? E isso eu apanhei muito para aprender, né? Eu fui testando um monte de coisa e sempre do terceiro 100K para cá que eu vou ajustando mais a minha alimentação e não estou tendo problemas mais com enjoo. Porque o que estava me tirando meu rendimento era os enjoos, não conseguia mais me hidratar direito, comer os carboidratos necessários, né? Ingerir. E aí aquela coisa, né? Carro sem gasolina não funciona, né? Sim. E para chegar num resultado é uma soma de vários fatores, né? De treino, de alimentação e tudo. E quando a gente põe o corpo em alta intensidade por 100 quilômetros, pode acontecer de tudo, né? Tem coisas que fogem totalmente do nosso controle, né? Só que se a mente estiver forte, se tiver uma mente forte, a gente vai se adaptando. Surge um imprevisto aqui, vira a chavinha ali e vai levando. Agora, se a mente já não estiver tão boa, o primeiro imprevisto que surgir ali é meio que já é motivo para desistir. E é fácil desistir numa outra de circuito, porque você tem tudo do seu lado. Toda hora você está passando aí. A sua mochila, as suas coisas, tá tudo ali. Então, na hora de desistir tá fácil, né? Tem banheiro, tem tudo. É diferente tipo de uma outra de montanha ou estrada que você vai para frente, para desistir fica meio mais difícil, né? Agora, de circuito, na hora que quiser desistir, toda hora tá passando ali no mesmo lugar, só parar. Sim. Ou mesmo diminuir o ritmo, né? Sim, eu mesmo diminui o ritmo. E no meu caso, eu estava correndo, não tinha adversários, assim, no meu nível, correndo forte. Então eu estava sozinho, né? Eu mesmo ditando meu próprio ritmo do início ao fim. Eu fiz essa prova, né? Para mim não é muito obstáculo, porque eu já treino sozinho, né?
eu sempre treino só, assim, não porque eu não gosto de treinar em grupo, é devido à rotina, as demandas da vida, e o treino de ultramaratonista é sempre aquele treino mais longo, é Sim, difícil encontrar um parceiro que tem o mesmo ritmo, que eu bate os sei. horários. Aí é aquela coisa, você sabe fazer um longo de 3 horas, ninguém quer ir, né? Aí geralmente você acorda muito cedo para não pegar muito sol, ou então vai à tarde, num horário atípico, ou então vai 9 horas para catar um sol, a pessoa já tem feito o longo dela, aquele corredor que faz meia maratona, que roda ali tipo um longão de 15, 20 km, vai lá, roda 1 hora e meia, 1 hora e 20, e beleza. Já o ultramaratonista não, fica lá fazendo um longo de 3 horas, 3 horas e meia, 2 horas e meia, e aí é Uhum. muito tempo sobre esse tempo. Aí você acaba, tipo, de tanto rodar sozinho, se adaptando com isso, né? Porque na ultramaratona é mais o cara, mesmo, replica o treino, né? Você não tem como correr ali em grupo, né? Mesmo que tenha um grupinho ali, mas vai durar pouco. É questão de 20, 30 quilômetros ali, uma prova de 100, aí depois começa a desfazer, e aí é a pessoa contra a mente, né? Uhum. É algo bem difícil até, né? Porque você falou que não tinha, né? Uma pessoa que estava ali na tua bota ali, né? Aí você poderia Não, não, eu pensar, corri sozinho. se eu fizer umas 8 horas aqui, eu já sou campeão, então beleza. Mas só que você manteve a tua cabeça focada no sub 7, né? Foi, na realidade mesmo, eu estava focado em correr entre 7, como eu te falei no início, no 7:10 e 7:20. Eu tinha Uhum. treinado, e se tudo desse certo, como deu, não tivesse imprevisto, eu achava que dava para fazer isso, pelos meus treinos, né? Sim. Só que aí, como é aquela coisa, a gente planeja uma coisa e pode surgir imprevistos. Mas aí, quando eu cheguei lá no quilômetro 80, que não surgiu nenhum imprevisto, e eu estava me sentindo bem, cansaço, mas aquele cansaço da prova, né? Eu vi que dava para mim manter o ritmo até o final. Aí eu já comecei a pensar mesmo no sub 7, né? Fazer um set baixinho no sub 7. E aí é onde entra a mente, né? Porque se eu relaxo, né? Ah, não, já atingi minha meta, eu vou dar uma relaxada aqui, né? Eu falei, não, eu tô num dia bom, eu não sei se eu vou pegar outro dia bom. Se acertar um dia bom no 100 quilômetros, é muito difícil isso acontecer. Digo, eu vou aproveitar esse dia aqui, que de repente na vida eu não consigo mais outro dia, né? Então vamos aproveitar aqui e Bem fazer o isso. melhor, né? Sim. Porque eu sou desses, tipo, se eu tô bem naquele dia, eu aproveito. Porque eu sei que corrida de longa distância é muito difícil você pegar um dia que você rodou ali 70, 80% da prova e seu corpo ainda tá respondendo, né? Sim. Sempre vai dar aquela quebrazinha, né? E eu vinha rodando sem quebra, né? Até 80% da prova, né? Aí eu pensei, não, aqui é o dia de eu aproveitar, né? Porque se deixar essa oportunidade fugir aqui, tipo, dar uma relaxada, aí não, pode ser que eu não tenha outra oportunidade de fazer isso. Então vamos aproveitar isso, né? E assim, eu provei que ainda estava bem no último K, né? Porque eu vinha rodando na batida firme para virar o último K para 3:47. Eu não estava totalmente numa zona de desconforto, porque se eu tivesse, eu não conseguia fazer isso, né? Com certeza. Com certeza. 3:47 ainda, né? Você tá na batida de 4:12 e ainda baixou para 3:47 na Maratona Eu de estava São Paulo. rodando. Na Maratona de São Paulo, eu fui tentar acompanhar um amigo meu ali no finalzinho que me passou, eu não aguentei, não, cara. Não, mas assim, independente do ritmo, o legal da ultramaratona é o atleta, mesmo que ele corra qualquer tipo de pace, ele tentar, se a prova permitir isso, uma prova plana, não for com muita subida, o mais ritmado possível, né? Uhum. Porque no final dá um resultado bom. Porque se fazer muita oscilação, menos que tenha subida, né? Isso mexe muito com o organismo, né? E Sim. depois lá pro final cobra. E o atleta tem um conhecimento da realidade dele. Eu, por exemplo, entro na prova, eu sigo a minha realidade de treino, né? Pode ter, tipo, 10 corredores melhor que eu. Eu vou fazer exatamente replicar o que eu fiz nos meus treinos, né? Fazer o Uhum. meu melhor, né? Eu não vou rodar num pace mais forte, porque tem pessoas rodando mais forte, nem vou fazer num pace mais fraco, sendo que eu treinei para correr num pace X, né? Então eu vou seguir aquele pace que eu treinei, e geralmente eu corro 80% da prova naquele ritmo, né? Aí no Uhum. finalzinho tem uma quebra, que às vezes é normal, né? Mas se a gente correr, um exemplo, 80% da prova ritmado, aquela quebra do final é insignificante, ainda dá um resultado bom para qualquer nível de corredor, né? Exatamente. Você falou da Lógico alimentação. que isso, Pode falar, pode falar. Luiz. pode falar. Sim, na alimentação,
Isso, da alimentação. O que você mudou na alimentação? Foi durante a semana, a tua rotina alimentar, ou foi no que você estava comendo ali durante a prova, os treinos? Não, assim, o que eu mudei na alimentação de uns 200 k para cá, porque antigamente eu tentava levar só no líquido, né? Só Uhum. no isotônico, gelzinho, melzinho, essas coisinhas assim, né? Balinha de goma. Só que aí tava me dando muito enjoo. Aí eu comecei a ingerir algo sólido, né? Comer bisnaguinha, biscoito salgado, e para dar uma quebrada, né? Aí já minimizei bastante os enjoos com isso, né? Porque antes eu não conseguia comer nada sólido. Hoje eu já consigo comer. Mesmo nessa intensidade, eu pego uma bisnaguinha, fico 2, 3 quilômetros para consumir ela, aí eu ponho um presunto no meio, aí consumo. Aí eu vou intercalando com os gel, com isotônico, essas coisas, né? Porque deu uma equilibrada, que só no gel eu levava até mais ou menos 60, 70% da prova, só que daí, depois dava enjoo, eu não conseguia ingerir nem o gel e nem me hidratar mais, tanto enjoo. Aí o ritmo caía e pronto, aí eu tive que corrigir isso, só que eu testei isso bastante nos treinos, eu não fiz isso na prova, né? Os longos de 45, 50, eu ia testando, né? Esses longos mais altos. Uhum. Aí foi só o que eu mudei, mas a alimentação do dia a dia normal, não mudei nada, só nos treinos longos que eu comecei a acrescentar esses carbo sólidos, né? Que nem bisnaguinha com presunto, né? Que tem já vai carboidrato com um pouco de gordura ali e sódio, né? Bastante sódio que o presunto, né? E algo que a digestão é fácil, né? Uhum. Ah, legal, legal. E é assim mesmo, né? Você vai comer um negócio mais sólido, você demora um pouquinho mais, né, para ingerir, né? Você não consegue de uma vez só, né? Não, Acaba. não. Tem que ir ingerindo aos poucos, porque senão não pega legal, né? Bom, depois do Mundial, né, em Berlim, você fez lá foi 7:38, né? Foi 7h37. 7:37. Depois do Mundial, você continuou seus treinos, os 100 quilômetros, assim. Essa prova de Mar del Plata, ela apareceu quando para você? É assim, quando eu terminei o Mundial lá, eu descansei mais ou menos uns 20 dias, né? Fiquei mesmo assim, não off, né? Mas fazendo ali 8, 10 quilômetros, que para a gente estar tá acostumado a rodar bastante, é quase nada, né? Uhum. Por dia, né? Tipo, não Sim. dá nem 700 e 10, 60 quilômetros semanal. Para quem é ultramaratona, que está acostumado a rodar ultramaratona, acostumado a fazer aí 130, 140, 150 quilômetros, é bem pouco. Eu dei uma recuperada no corpo, porque eu treinei muito pro Mundial, né? Aí eu fiquei Uhum. aí umas 3 semanas, dei uma recuperada no corpo. Aí eu comecei a treinar sem prova alva, mas sem ter uma visão de prova. Aí no final do ano eu conheço um pessoal da Argentina lá, uns meninos que estavam no Mundial. Aí eles me falaram dessa prova, né? Ó, tem Uhum. uma prova aqui em Mar del Plata e tal. Isso no finalzinho de dezembro, né? Aí no início do ano eu já comecei o treino bem direcionado, bem focado, né? E aí eu fiquei do Mundial até agora em março sem competir em nenhuma prova, só treinando, né? Aí treinando no objetivo de melhorar minha marca, porque como aconteceu os imprevistos que eu te falei lá das câmeras no Mundial, eu sabia que eu tinha condições de correr um pouco melhor, né? Aí eu Sim. foquei, eu só treinei, não competi em nenhuma prova, fiquei aí mais ou menos 4, 5 meses só treinando e deu certo, a estratégia deu certo. Aí a prova surgiu, eu entrei, estava bem treinada, assim, a cabeça também estava boa, né? Porque o resultado na ultramaratona vem quando o atleta, a gente começa a aprender a lidar com as emoções, porque há provas que a gente se frustra, mas tem que seguir treinando, e há provas que o resultado sai bom e a gente tem que seguir treinando. E esse equilíbrio de emoções para o ultramaratonista é muito importante, porque quando ele consegue equilibrar, quando o resultado não sai como a gente imaginava, mas ele faz parte, acontece, né? É uma prova longa que tem tudo para dar errado. Aí a gente aceita isso, pô, eu vou aceitar, vou corrigir o que der para corrigir e tentar fazer melhor. Foi o que eu fiz, né? Controlando essas emoções, porque, tipo assim, há uma frustração, você treina para buscar uma performance e às vezes você não consegue. Só que essa frustração, ela existe, só que ela não pode me dominar, né? Eu tenho que seguir, né? Ao mesmo tempo, como agora, eu consegui atingir um objetivo. Só que se eu que gosto da performance me acomodar com esse objetivo que eu atingir, eu não vou evoluir.
Então, esse objetivo serve só como estímulo. Eu vou lá tentar de novo e pode não dar certo. Mas aí a gente vai aprender com o que não deu certo e vai fazendo uma somatória, né? Até chegar no resultado. Com toda certeza. E seus treinos sempre lá no Parque Central, em Santo André? Ah, Felipe, eu treino em tudo que é lugar, cara. Eu trabalho ali para Consolação, aqui vou de Santo André correndo, treino no Ibirapuera, treino no Central, treino aqui perto da minha casa, eu moro aqui em Santo André, né? Tem um circuito aqui de 2K. Eu sou rato de circuito, eu só rodo em circuito praticamente, né? Uhum. Então, mas eu treino em vários lugares, mas no Central eu costumo ir, tipo, quase todo final de semana eu vou lá fazer o longão lá. Eu gosto. Ah, o Parque Central eu sou suspeito para falar, né? Aquele dia lá que você me encontrou lá, eu tinha jogado futebol na quinta-feira, cara, e eu sou goleiro, né? Eu tava todo dolorido, cara, tava todo dolorido no quadril, né? E vai fazer Sim. aquelas pontes, aí bate para cá, bate para lá. Eu falei assim, bom, eu vou ir rodar no ambiente controlado, né? No Parque Central Sim. ali, fazer uma volta aqui, outra ali, se precisar eu paro, né? E aí eu consegui fazer 12 voltas, cara. Deu 420 de ganho 30K. Então ali é um lugar muito bacana para treinar, porque pega uma altimetria também, né? Ali eu gosto ali porque, assim, dependendo da fase da periodização do treinamento, eu rodo por cima, né, pegando subida. Uhum. Aí, conforme vai avançando a prova, que eu preciso rodar mais rápido, eu faço a volta de baixo, né, que é uma volta mais tranquila, né. E ali eu Uhum. gosto disso, porque, tipo, dá para fazer vários tipos de treino com um ganho, né, não é aquele ganho, mas é um certo ganho, né, de Sim. elevação, e dá para fazer um treino mais rápido também na volta de baixo, né. E Uhum. é tranquilo, assim, é um parque afastado de grandes avenidas, você consegue respirar um ar mais puro, né? Sim. E eu gosto de lá. E eu gosto do circuito porque, como eu gosto de trabalhar o ritmo, né? E no circuito para trabalhar ritmo é muito bom. Você exatamente sabe o que está fazendo, tem o controle da hidratação, tem o controle de tudo e não corre com peso, né? Porque na rua é legal, só que você tem que correr com mochila de hidratação, tem que ficar atravessando rua, aquela coisa. Para fazer um treino descontraído até dá, mas na questão de ritmo, para trabalhar o ritmo já é mais difícil, né? Sim, sim. Não, tem que ser em ambiente controlado para ritmo mesmo, né? Porque senão você tem que ficar atravessando a rua, quebra, né? Aí passa uma moto do nada, uma bike, né? Tem que ser em um lugar mais controlado, né? Eu, quando quero fazer um treininho um Sim. pouco mais forte, o condomínio meu aqui, o quarteirão dá 900 metros. Aí eu fico girando aqui, não passa carro nenhum, aí dá para fazer um treino um pouco mais forte. Ah, entendi. Não, e é legal porque você tem aquele controle de ritmo que é muito interessante. Você ter esse controle de ritmo meio que automático, aprender ele mesmo a qualquer pace, né? Ah, o corredor corre a 5 de pace, mas ele entender a percepção de esforço quando está a 6 ou a 6:30, né? Sempre é bom ter essa percepção de esforço. E o circuito ensina muito isso, né? A percepção do esforço. Sim, Porque sim, quando eu é. comecei a correr, Pode falar. quando eu comecei a correr, a gente não tinha relógio GPS, essas coisas, né? Então eu treinava muito pista, né? Pista e circuito, assim, nos parques. E aí eu aprendi muito, ainda estou aprendendo, mas aprendi bastante sobre ritmo, né? E porque hoje, tipo, mesmo que eu não estou com relógio no braço, eu sei mais ou menos, pela percepção de esforço, o ritmo que eu estou correndo, né? Uhum. Eu tento fazer isso também, que meu relógio é um cronômetro. Aí eu tento o máximo possível saber pela percepção de esforço, né? Isso é algo bem bacana, porque a gente não fica muito atrelado, né, ao relógio, né? Sim, É igual sim, aquela galera que só corre com fone de ouvido, né? Eu tenho um amigo que agora ele não está correndo mais por causa de dor nas costas, mas ele só conseguia correr mais do que 10 quilômetros com fone de ouvido. Ele falou assim, meu, eu não tenho cabeça para correr sem fone de ouvido. Eu preciso. Ele estava ali comigo do meu lado, mas ele precisava do fone de ouvido, sabe? Então você meio que pesado, fica fone de ouvido, né? atrelado a isso, Dependente, né? dependente. É. Ah. Bom, agora falando da sua periodização, né? Como que você dividia seus treinos? Segunda rodava quanto? Terça quanto? Geralmente, assim, falando de volume, é uma coisa assim, é bem relativo de atleta para atleta. Quando eu comecei a correr os 100K, já começando lá do início, eu comecei com um volume muito baixo, assim,
até baixo para fazer 100 km, 120, 130, para fazer essa performance, né? Uma performance um pouco mais elevada, né? Aí, a cada ciclo que eu fazia, cada 100K, eu ia aumentando um pouco meu volume. Hoje, nessa prova, eu cheguei a 180 de volume, né? Legal. E aí, eu fazia, geralmente, no final de semana, eu sempre faço aquele longão de 45, 40, aí às vezes chega a 50, né? E aí na semana, isso no domingo, né? Ou no sábado, né? Aí na segunda-feira eu sempre fazia um 15K leve, né? Bem leve. Aí tem 2 dias na semana, que às vezes era terça e quinta, ou quarta e sexta, eu fazia 2 sessões de treino também, né? Tipo 15 de manhã, 10 da tarde, ou 12. Ou então 20 de manhã e 12 à tarde, né? E no meio da semana eu fazia um semi-longo ali de 25 a 32. Eu começava mais ou menos com 24 e ia subindo do meio da semana, né? E no final da semana a mesma coisa. Eu começava tipo com 35 e chegava até 50, né? Então eu nunca passei dos 50, por 100, treinando por 100 quilômetros, né? Só que eu fazia um longo no meio da semana, um longo também, um semi-longo, que pensando em 100 quilômetros, 30 quilômetros é um semi-longo, né? Não chega a ser nem um longão, assim. É um longo para um maratonista, mas para um corredor de 100 quilômetros, 25, 30, é um semi-longo, né? A gente considera um longo mesmo, um longo para 100, uma prova de 100, de 40 a 50, né? Que a gente já considera como um longo produtivo, né? Aí eu dividi assim, né? Eu corria esse longo no final de semana, fazia um treino regenerativo na segunda, aí terça eu fazia 2 períodos, né? Mais ou menos. Na quinta também 2 períodos. E aí na quarta eu meti um longo, né? Esses 2 períodos que eu fazia, na terça e na quinta, geralmente é um treino de ritmo, né? Eu não faço muito repetição, tiro, né? Meu negócio é ritmado. Aí eu fazia os treinos de ritmo na terça e na quinta, de manhã, e à tarde eu fazia um trotão, né? Um trotão mesmo bem leve mesmo, a 140, 6 de pace. Só que aí o ritmado da manhã, o ritmado que eu fazia no período da manhã, é bem forte, né? Assim, um ritmo, um pace mais baixo do que eu iria rodar na prova, que eu pretendia rodar na prova, né? Entendi. Aí esses ritmados, geralmente é de 10 a 15, né? Dependendo, chega até 20 também, dependendo da fase, né? Do treinamento. Eu chego a 20, né? Uma batida bem firme mesmo, abaixo do pace de prova. E assim, eu sempre distribuindo com ritmado, né, que é o famoso tempo URAN, que a galera fala hoje em dia, né? E os longos. Os longos também, conforme a periodização vai chegando próximo da prova, eu trabalho nos longos firme, né? Pace ali no pace de prova ou um pouquinho acima, né? Só que eu não fico o tempo todo fazendo esse ritmo, né? Só mais quando a periodização vai avançando e eu vou melhorando a velocidade dos longos, né? E eu cheguei a fazer... Pode falar, Felipe. Então, aí, os longos também, meu, é ser firme. Como eu não faço muita repetição de 1.000 metros, essas coisas de 2.000, eu não faço mais, né? Depois que eu comecei a correr ultramaratona, eu parei de fazer tiros. Dificilmente eu faço um tiro, né? A menos que fosse um de 5K, um ritmado assim, né? Mas repetição de 400, 1.000, faz tempo. Faz uns 6 anos que eu não faço mais isso, né? Agora, só ritmados forte. Forte, assim, abaixo, assim, um pouco abaixo da velocidade que eu quero correr a prova, pretendo correr, e os longos, ou na velocidade, ou levemente acima. Se for acima, mas não é muita coisa também, né? Só que, assim, eu costumo fazer um final de semana um longo desse, né, firme, e no outro eu faço um longo mais girado, mais leve, né? Não é o tempo inteiro, porque o longo, ele dá um desgaste muito grande. E assim que foi, aí eu fui avançando no volume também, né? Comecei ali em janeiro mais ou menos com 120, fui avançando, né? Até chegar a 180, lá no final da periodização. A semana maior que eu fiz de treino deu 180, né? E o longo maior, para essa periodização, o longo maior que eu fiz foi de 45. Naquele dia que você estava no Central lá, que a gente se encontrou, ali foi meu maior longo, de 45. Nas outras preparações eu costumava fazer 50, chegar a 50. Nessas eu cheguei só a 45. Não, legal, assim, você não faz treino de tiro, só que você tem esse treino que você faz num ritmo mais baixo, né? Isso ia 2 vezes na semana. Ele começa com 10 e chega até 20, né? E
Aí daí eu faço um ritmado, eu aqueço como se eu fosse fazer um trabalho de tiro, faço as técnicas de corrida, mas no ritmado. Porque na metodologia que eu trabalho, para esse tipo de prova, como eu não tenho objetivo de melhorar minha velocidade para correr 5, 10, meia maratona, eu posso até entrar numa prova dessa, mas o que der, deu, né? Uhum. A velocidade que eu já adquiri no passado, dá para mim correr um 100K legal. Então hoje eu trabalho mais com ritmo, um trabalho de resistência, tentando adaptar mais volume. E para trabalhar com volume muito alto, com a intensidade de tiros altos também, o atleta ele corre um risco muito grande de se machucar, né? E eu preservo muito, tenho muito cuidado com isso, porque eu costumo dizer que atleta bom é atleta treinando, né? Atleta Sim, parado não tem como evoluir, né? E aí o sim. ritmado trabalha numa zona menos intensa, ele me coloca mais em condições de prova do que tiro, mesmo que o tiro seja com a pausa curta, mas o ritmado ele me coloca muito mais em condições de prova do que um tiro. Por exemplo, 10 repetições de 1.000, hoje, eu prefiro fazer um ritmado de 10K do que 10 repetições de 1.000 que seja com intervalo de, né? Eu prefiro fazer o ritmado sem intervalo nenhum, numa intensidade um pouco mais baixa dos tiros, do que os tiros, só que ele me joga em condições de prova. O desconforto a que eu vou lidar ali é mais ou menos parecido com o que eu vou sentir na prova, né? Uhum. Agora, lógico que eu faço isso porque eu não tenho assim, objetivo de melhorar a minha velocidade mais para correr uns 5.000, um 10K, meia maratona, até mesmo maratona. Eu não tenho mais foco para melhorar essa velocidade, né? Agora, um Sim. atleta que quer correr outra maratona, mas também quer correr uma meia maratona bem, uma maratona, ele precisa trabalhar a velocidade dele com intervalados, né? Agora, Uhum. como eu mesmo, particularmente, não tenho objetivo de melhorar minha velocidade mais nas provas curtas, né? Então, meu objetivo é maratona. Então, meu trabalho é bem específico para outra maratona, né? Legal, legal. O treino de tiro ele é bom para resistência do cardio, né? Mas você fazer essa rodagem aí no ritmo mais baixo mesmo, ela é bem mais interessante para quem vai fazer outra maratona, porque você aguenta mais tempo, né? E você viu, no Isso. finalzinho ali que você precisou, você foi lá e tinha para fazer 3:47. Não, sim, até mesmo fazendo esses ritmados, tem uns 4 anos que eu comecei a fazer treinamento direcionado para ultramaratona. E de vez em quando eu faço uma brincadeira, um teste de 10.000 na pista do SESI aqui em Santo André, para mim ver se eu perdi velocidade, né? Porque o pessoal fala, não, ultramaratona, o atleta entrou, perde velocidade. Cara, o que eu fazia antes, fazendo repetições intervaladas, hoje eu faço sem fazer repetição, só com volume. Outro dia, antes do Mundial, fui fazer um teste na pista, né? Não via GPS, lap manual, 25 voltas na Uhum. pista. Eu corri 33,02 treinando para outra maratona na semana de pique. Fui fazer um ritmado de 10K. Eu falei, hoje eu vou tentar ver o que eu faço com volume na perna, para ver se responde ainda o corpo. E praticamente eu fiz a mesma coisa que eu fazia antes, fazendo intervalado de tudo, só com volume, sem fazer treino curto nenhum, repetição nenhuma, só com volume. Uhum. Então, ou seja, nesses 4 anos que eu aumentei o volume para correr outra maratona, eu fiz uma adaptação. Se eu for correr um 10K hoje, ou uma meia maratona, eu posso não fazer exatamente o que eu fazia antes, mas é bem próximo, né? Se tiver oscilação ali, num 10K de 30 segundos. Numa meia maratona, acho que não vai chegar nem 1 minuto. Do meu melhor de antes, quando eu não corria outra maratona. Bem interessante, né? São perspectivas bem diferentes, né? Cada atleta vai se adaptando da sua maneira, né? Mas legal, Sim, legal. então sim, mas não existe, tipo assim, no treinamento, um negócio. Ah, não, isso aqui é o certo, né? É o que o atleta se adapta. Eu me adaptei assim porque eu fui trabalhando assim e me adaptei muito bem, mas tem atletas que às vezes precisam fazer repetição, até por uma questão de confiança, também de velocidade, essas coisas, né? E eu me adaptei assim, para mim funciona, e eu não pretendo mexer, né? Eu vou continuar assim, né? Não, com certeza. O time que tá ganhando não se mexe, né? Vamos levando aí, né? Bom, agora falando da prova lá de Mar del Plata, lá, que tinha quantos atletas lá? Do Brasil? Não, do geral. Cara, Felipe, eu não sei, cara. Eu sei que tinha. Que lá tinha. Do Brasil só tinha eu mesmo, né?
representando a seleção, e tinha um menino no Open correndo, né? Que tinha uma prova de Open também, né? No Open, né? Só que do Uruguai, a seleção do Uruguai tinha muito atleta, né? A Argentina também tem bastante atleta, do Paraguai também tinha. Ao total, eu não lembro quantos tinha, mas a pista estava cheia, tinha muita gente. Bastante gente mesmo. Era só 100 quilômetros ou tinha outras distâncias? Não, a prova era 12 horas, tinha 50 e 100, né? O sprint de 100, 50 e 12 horas, né? Então, teve muita gente que correu as 12 horas, né? Inclusive, um rapaz que ganhou lá no Uruguai quebrou o recorde sul-americano das Caramba. 12 horas. Até do Valmir Nunes, ele fez 155 quilômetros, se não me engano, uma coisa assim. Fez muito 150. bem. 155, se eu não estiver enganado, foi isso. E o Uruguai ele tem um time muito bom de ultramaratonistas, tem uma safra boa lá, tanto no masculino quanto no feminino. E no feminino é mais forte ainda. Eles têm uma leva de ultramaratonistas muito bons. Uhum. No que teve aqui em São Bernardo do Campo, aqui no Intercontinental, o Fernando Martinez fez 245 nas 24 horas. Pronto, foi ele mesmo que quebrou o recorde das 12 horas, ele lá. Imaginei. Foi ele. Foi ele. Ele tá quebrou na o minha recorde lista. lá, ele corre. Ele tá é na um minha cara lista. assim, ele é muito ritmado, corre muito centrado, muito focado. A gente conversou depois, e ele é um cara assim, a parte mental, admirei muito, a parte mental dele é muito boa, porque a parte mental na ultramaratona faz totalmente a diferença, né? Aquela pessoa que sabe lidar mais com as emoções, porque é um misto de emoções o tempo todo, né? Uma hora você tá para cima, outra hora você tá com os pensamentos negativos, tem que driblar tudo isso ao mesmo tempo. Sim. E isso eu percebi nele, na pista, né? Porque quando eu terminei a minha prova, eu fiquei lá, né? Eu fiquei observando ele correr, né? E eu vi que ele era muito focado, né? Muito focado mesmo. Sim. Então, se você falou dessa quebra aí, 155 km, eu já imaginei que fosse ele, já. Ele tá na minha lista para entrevistar aqui. Porque lá ele deu show Foi, nessa não. corrida. Lá também. Lá ele foi muito constante. Ele quebrou o recorde do 100. Só para você ter uma ideia, ele passou os 100 quilômetros, ele quebrou o recorde dos 100 quilômetros também, do país dele lá, do Uruguai. O recorde nacional. A passagem dos 100 quilômetros dele foi 7h23, indo para as 12 horas. Ou seja, se ele tivesse corrido só o 100, ele tinha me apertado, hein? Ele tinha feito você correndo mais baixo de Sim. 6,59, eu acho. Eu tinha me apertado bastante, eu não sei nem se eu teria ganhado, né? Então, a passagem dele foi 7h23, né? Ou seja, se fosse correr só o 100K, ainda ia render mais, né? Esse por equipes que você falou foi só das 12 horas, né? Ou do 100 também? Não, foi só das 12 horas. Só das da 12 horas. equipe. Eu te pergunto isso porque no começo do ano veio um argentino me falar dessa prova. Eu até fiz divulgação no meu Instagram dela também. Eu não lembro o nome dele. Acho que é o Federico, se eu não me engano. Horácio. Não. Entendi. No sentido que você fala por equipes, assim, dos países, né, que você está falando, na representação? Isso. Não, tinha. Tinha assim por equipes. É porque no Brasil só foi eu, mas eu representei o Brasil lá, tinha tenda do Brasil e tudo, é porque não foi mais atletas, né? Só foi eu mesmo. Mas tinha por equipes. O Uruguai, por exemplo, estava com uma equipe enorme, né? Não, a Argentina que ganhou por equipes. A Argentina, eles ficaram em segundo. Assim, a prova em si, eu gostei da prova. Bem organizada, o organizador, assim, bem atencioso com a gente. Eu estava sozinho lá representando, mas ele me deu muita atenção lá, não me deixou faltar nada lá do que precisava na prova. E, assim, me recebeu muito bem, fiquei muito agradecido. E a gente já tem até uma amizade já, né? Depois dessa prova, porque me tratou muito bem, eu fui bem recebido lá. Legal, bacana. Isso é bom saber. Eu acho que do Brasil só foi você mesmo, porque eles começaram a fazer a divulgação muito em cima. Que eu lembro que eles mandaram eles fizeram a divulgação. Foi muito em cima. Foi um rapaz, o Fernando Miranda, ele é do interior, acho que é Piracicaba, que ele é.
Só que ele correu não pela seleção, né? Ele correu a categoria Open, né? Uhum. Mas assim, como eles fizeram a divulgação, acho que em cima, aí o Brasil não teve como, acho que, formar um time para levar, né? Porque na realidade eu não fui, assim, eu fui representar o Brasil, mas eu fui por minha conta, assim, não foi a confederação. Quando a gente foi para o Mundial, a confederação que ajeitou para a gente ir, né? Nos levou, né? Agora não, eu fui por minha conta. Eles Então não era. montaram um time, né? Mas mesmo assim eu estava representando o Brasil, né? Lá Sim. tinha tudo separado por equipe. Se tivesse, por exemplo, mais atletas brasileiros, a gente ia pontuar por equipe, né? Uhum. Por equipes era tanto 12 horas e 100 quilômetros, então, os dois. 50 quilômetros também. Ah, 50 quilômetros também. Ah, legal. Sim. Legal. Será que vai ter mais edições O, desse campeonato? não sei, Felipe, se vai ter mais. Essa foi a primeira edição. Assim, foi bem organizada e o presidente da IAU, o Nadim Khan lá, que é o cara que comanda a IAU, estava lá, né? Ele veio para essa prova. Legal. Ele veio de lá, ele acho que mora na Inglaterra, se não me engano. Ele estava lá, Uhum. presente lá. O presidente também daqui da parte sul-americana aqui também estava lá, né? Que é Argentina, né? Sim. Então, assim, a prova foi bem organizada, assim. Eu acredito que vai ter mais edições. É um local bom de correr. Pelo menos no dia que eu corri lá, estava com a temperatura boa, né? Deu para desenvolver um ritmo legal. Depois da meio-dia começou a esquentar um pouquinho, mas nada também assim absurdo, né? Tranquilo. Uhum. Ah, legal, legal. O largou que horas lá? Largamos às 7 horas. 7 horas. Foi. 7 horas a gente E largou. a pista tinha quantos metros de 400. Era a pista oficial. 400 metros. Ah, Só que legal. aí eles fizeram assim uma divisão, né? Tipo, o pessoal dos 50 corria na raia 1 e 2 e o pessoal dos 100 das 12 horas corria na raia 3 e 4, né? Para não que o pessoal dos 50 tava na pegada mais forte, né? Que Sim. tinha o campeonato argentino de 50K nessa prova. Aí o pessoal dos 50 tava muito mais forte. Aí eles corriam na raia 1 e 2 e a Uhum. gente dos 100 km das 12 horas corremos na raia 3 e 4. Uhum. Não, legal, bem dividido. Você falou que fez um calor, mas não chega nem próximo do calor daqui, né? Não, não. Depois do meio-dia assim deu uma esquentadinha, mas nem próximo daqui, bem tranquilo. Pra mim, assim, achei bem de boa mesmo. Não influenciou em nada assim na performance, não. Uhum. E vários atletas quebraram seus recordes lá, tanto argentino como os atletas do Uruguai. Teve uma moça também lá do Uruguai que fez 129 nas 12 horas. Nossa, bastante, hein? A Andreas Pereira corre muito bem, já conheci ela também lá do Mundial o ano passado. E correu muito bem também, porque 129 para a mulher, ela quebrou também um recorde também lá do país dela. Se não me engano, é uma das melhores marcas da Sul-Americana nas 12 horas. Uhum. Ah, legal, E legal. vários atletas conseguiram as performances boas, né, lá nessa prova, porque, assim, a nível do mar também ajuda, né, é bem nível do mar mesmo lá, né, Mar del Plata, e a temperatura menos, se a pessoa tiver num dia legal, dá pra render legal. Provavelmente vai ser uma prova que vai ter outras edições, né? Por exemplo, tem a Termas de Rio Hondo, né? Que todo mundo gosta, tudo. Provavelmente Sim, vai ser o uma pessoal prova que, gosta. que vai pegar. Inclusive, ela vai ser agora, acho que agora em maio, agora em Isso, maio, acho, a Termas do Rio Rondo. Que é uma isso, ultra que tem todas as distâncias, tem 12 horas, 6 horas, 24 horas, né? sim. Os brasileiros iam muito lá quando não tinha provas homologadas aqui no Brasil. É, mas agora a gente tá com o circuito homologado aí, e tá legal, né? Tem prova de 24, 100 quilômetros. E, assim, a ultramaratona no Brasil, ela tá crescendo, cara. É assim, mesmo que a passos lentos, mas a gente já estamos evoluindo. A gente vê hoje aí nos 100 quilômetros, 8 corredores aí, 7, 8 corredores correndo abaixo de 8 horas, que não é fácil correr os 100 quilômetros abaixo de 8 horas. E nas 24 horas aí a gente vê uns meninos muito fortes aí, já tem uns 4 atletas aí com marca acima de 230 quilômetros.
Sim. E a nível brasileiro, a nível sul-americano, são marcas boas. Ou seja, as ultras de circuito estão evoluindo, o treino também está numa crescente boa. E, no geral, a ultramaratona está numa crescente boa, né? Uhum. Com certeza. Só mais uma curiosidade, lá tinha hidratação, alimentação, tudo certinho lá? Tinha hidratação, tinha parte de isotônico, né? Gatorade, tinha biscoito, fruta, essas coisas aí tinha tudo, né, na prova. Só que eu, particularmente, quando eu vou a uma prova dessa, eu não como nada da prova, né? Eu levo a minha própria hidratação, né? Que eu já estou acostumado, e deixo tudo preparado, organizado, e não utilizo nada da prova, praticamente. Uhum. Só no Mundial que eu precisei utilizar lá, né? Pra comer uns salamitos lá, porque eu tava ruim, sentindo cãibra, eu precisava de um sódio ali, ou algo mais sólido, e consumir da prova. Mas, no geral, eu consumo só a minha própria alimentação que eu levo mesmo. Mas, assim, a prova fornecia de tudo, não faltou nada aí. Questão de estrutura assim, eles não deixaram a desejar, não, bem organizada. Legal. E durante os 100 quilômetros, como que você dividiu a tua hidratação, a tua alimentação? Você fazia de 50 em 50 minutos, quando completava 10K? Como que você fez? Eu costumo fazer a cada 25 minutos a 25. hidratação. Eu coloco isotônico e carboidrato. A cada 25 minutos eu entro. Primeiro eu entro com isotônico, né? Já. Uhum. Aí depois vem um carboidrato. Aí eu vou trocando, né? Isotônico, carboidrato. Aí o carboidrato ou é sólido ou líquido, né? Que é o que a gente tem. Tipo um isotônico que contém carboidrato já também. E Uhum. tem os dois. E gel, né? Vou trocando também com gelzinho, né? Melzinho também, essas coisas assim. E aí eu vou levando, né? Trocando, invertendo, isotônico e carboidrato, né? A cada 25 minutos eu faço essa reposição, né? Ou de um ou de outro. E água, né? Sim. Aí a água eu consumo ela geralmente com gel, né? Quando eu vou tomar um gel, eu já tomo. É a vez da água, né? Aí depois vem o isotônico, aí não tomo água. Aí depois vem, se eu comer a bisnaga, depois em seguida eu já tomo água também, né? Que é, Uhum. que é a troca de carboidrato que eu vou fazendo. E assim eu vou levando até o final. Aí se eu perceber que algo tá dando enjoo, aí eu dou uma segurada, dou uma mudada ali, de uma hora para outra. Mas se for fluindo tudo certinho, eu vou levando, né? Uhum. Eu só mudo se eu ver necessidade de mudar, né? Alguma coisinha ali, eu já mudo na hora, né? Mas se eu perceber que não, aí eu vou levando, né? Trocando um e outro. Mas eu não fico mais que 30 minutos sem fazer uma reposição. Legal. As bisnaguinhas que você falou que você colocou durante a prova, você comeu quantas durante a prova? 3. Três? Comi Foi 3 mais pro durante a final, prova. né? Mais pra metade ali, final. Na realidade, eu fiz ao contrário. Eu peguei mais no início, né? Para deixar o suplemento mais para a reta final, que aí o intestino ele já está mais sensível, né? Para descer algo mais sólido. E como no início eu tô cheio de energia ainda, tô tranquilão, para comer fica melhor. Porque lá mais pro final também não quer algo sólido, é ruim para descer. Então já pego o início de prova ali, dou uma economizada no carbo líquido e começo a entrar com as bisnagas. Aí, conforme vai dando 1 hora e meia, 2 horas de prova, aí beleza, já começa a entrar com líquido, mas eu já tenho rodado já uma certa parte. Se for dar enjoo para mim, vai ser lá bem na reta final, né? Uhum. Legal, legal. Bom, Essas são as estratégias do 100 quilômetros. não, deu pra pegar toda a visão de como é que foi. Bom, Wilson, agora, cara, me fala, né? Eu já te perguntei isso em off, mas é sempre bom perguntar novamente, aí você poder falar ao vivo, né? Sub-7 no Brasil, nós temos aí o Valmir Nunes, o Felipe, o Márcio Oliveira de Santos, o O Pimba, Denilson, de Natal, tem sim, tem o Dama e o Valmir Cebola, são das isso. antigas. Então você Eu acho seria que o eu sou o segundo. sétimo homem. Isso. É, sétimo homem a correr a Ultra e a Sub-7, né? Cara, caiu a ficha já que você conseguiu fazer isso? Sabe, cara, depois que eu vim ver, né? Na hora eu não acreditei muito, não, que eu fiz, não. Depois de umas 2 semanas, eu fui que eu vim acreditar no que eu tinha feito, né? Porque, assim,
eu sabia que eu tinha condições de fazer o sub-7, né? Mas não assim agora, né? Eu tinha um planejamento, de repente, sei lá, daqui a 2 anos, 1 ano ou dois para frente, né? Uhum. Mas ainda bem que veio antes, né? Mas eu estava bem treinado para essa prova, assim, bem treinadinho, para correr ali na casa das 7h10, 7h20. Um treino que eu fiz, se não, como eu falei, né, se não acontecesse nada de diferente, eu sabia que eu conseguia fazer, né? Sabia assim, entre aspas, né? Porque pode acontecer qualquer coisa, né? Mas se Uhum. rodasse tudo certinho, eu conseguia, né? Agora, o sub-7 eu não imaginaria, não. Nem nos meus melhores sonhos que eu ia fazer agora, né? Pensei que ainda ia demorar um pouco mais. Uhum. E isso é bom porque, de certa forma, né? A gente usa como uma motivação a mais, né? Para continuar firme aí. Sim. Não, eu falei com o Felipe depois da Maratona de São Paulo, né? Eu encontrei com ele por lá, né? E ele tem o mesmo sentimento que você, cara, que ele fez o sub-7, ele fez 6:37, né? E ele fala assim, Foi muito bem. é difícil de acreditar, é difícil É de acreditar difícil, é numa marca difícil. dessa. E na Argentina eu fui o primeiro atleta a fazer isso. Nunca um atleta correu em solo argentino sub-7. Nem argentino e nem de outro lugar, né? Eu fui o primeiro lá a fazer o sub-7. Caraca, então os caras endoidaram quando você conseguiu fazer lá, né? Endoidaram, cara. Os caras, eles até. Ainda a gente tem um contato lá, os caras ficaram gostando muito de mim lá, né? Uhum. E, tipo assim, quando você termina aí, você tá meio cansadão. Parece que não foi muita coisa que você fez, né? Parece que, sei lá, né? Saiu, né? Mas assim, Uhum. aí depois você vai percebendo as pessoas falando de lá, tanto daqui, aí você vai se tocando, pô, a gente fez algo relevante, né? Uhum. Você ficou igual o Romarinho quando fez o gol lá na Bomboneira, lá pra ele foi normal. Não sei se é corintiano ou não. Não, eu Não, não ligo muito, não. não, não liga muito, não. Não, eu sou palmeirense assim, mas eu sou um palmeirense que às vezes não sei nem quantos pontos o time tem, como que tá, né? Acompanho assim, mas não muito de próximo, né? Muito Ah, próximo, né? não, tá certo, tá certo. Bom, então 100 quilômetros agora é a tua prova alvo agora, né? Mas eu tenho um sonho de vivenciar as 24 horas ainda como uma experiência, mas a minha prova, no, por enquanto, é os 100. Mas ainda pretendo fazer umas 24 horas, porque eu já assisti duas. Cara, e ali eu vi uma coisa diferente. Ali é um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. A emoção, no Continental mesmo, eu fiquei lá e no final daquela prova ali é muito emocionante, né? Os atletas, cara, tudo se abraçando, chorando ali de tanta emoção, porque fazer uma 24 horas é duro. Sim. E eu, assim, eu gosto de algo desafiador, né? E eu pretendo, futuramente, não sei quando, né? Encaixar fazer uma 24 horas, né? Mas, assim, fazer para sentir a prova, né? Não quero nem, assim, pô, quilometragem que eu tenho que fazer para não gerar tanta expectativa, né? Eu quero entrar e vivenciar a experiência, né? Porque eu Uhum. gosto disso, né? Para a gente entender de ultramaratona mesmo, quanto mais ultramaratona você fazer, tanto longa, uma de 100 com uma mais longa, de 24 horas, ou 100 milhas, você tem um entendimento legal da coisa, né? Porque a estratégia de alimentação, a estratégia de treinamento e de mente nas 24 horas é totalmente diferente do 100, né? Sim. E aí eu também tenho isso em mente. Mas a princípio, a gente vamos treinar aí para, de repente, sei lá, no objetivo de, quem sabe, né? Tirar alguns segundos, uns segundos ou um minutinho dessa marca aí no futuro, né? Porque eu acredito que todo corredor, independente do ritmo, né? Ele tem um objetivo de fazer melhor que o que ele já fez, né? E o Sim. meu não é diferente, né? Tentar melhorar. O cara, independente da marca que ele fizer, ele quer superar. E o legal da corrida é isso, é a gente superar a gente mesmo. Sei lá, um corredor que corria, um exemplo, 10 quilômetros para 1 hora, e ele faz 58, ele fica felizão da vida, 59. Né? E aí funciona para qualquer nível, né, de corredor, né? Isso é o Uhum. legal da corrida, é a gente se superar a gente mesmo. Eu sei Sim. que agora é difícil superar a marca, sempre que a gente vai melhorando, fica mais difícil.
Mas o objetivo é esse, né? Treinar para evoluir um pouquinho mais, né? Hum. E você tem alguma prova de 100 quilômetros em vista? Ah, não tem, Felipe, por agora não tem. Assim, tem uma perspectiva de ter o Continental, né, esse ano, só que a gente não sabe ainda se vai ter ou não, aonde vai ser. Mas se de repente rolar esse Continental no segundo semestre e eu tiver com a marca aí, né, não for tirar da marca, outros atletas não correram mais forte que eu, né, porque eu corri isso aí, tem vários atletas com capacidade de fazer, né. Se caso eu tiver com a marca e for convocado, de repente eu posso estar representando o Brasil mais uma vez, né? E se não, aí eu vou estudar um 100K para mim estar correndo, né? Agora, é que as provas de 100K também agora vai estar, é mais no primeiro semestre, né, aqui no Brasil, né? Porque agora a gente vai ter Natal e tem Manaus também. Aí mais pro final do ano, não, no meio do ano tem a de É, Indaiatuba, né? isso. Que é em julho, se não me engano. Em julho. Aí agora as opções é pouco. As opções melhor mesmo que tem é Natal e Indaiatuba, porque em Manaus não dá, né? Manaus é muito úmido, não dá pra correr rápido lá não. Ah, mas Natal também é um calorzão também. Natal é. Natal é muito quente, mas lá o pessoal costumou fazer o 100K à noite. Então, assim, Uhum, é quente, mas à noite pelo menos não tem o sol, né, nas costas, né? Então sim. ali dá uma amenizada. Não é muita coisa porque Natal é quente, mas já é melhor do que no período do dia, né? É. São Paulo, o problema é que o clima nunca dá para saber, né? Em Indaiatuba, É. quando eu fiz as 12 horas em Indaiatuba, foi finalzinho de novembro, cara, tava 40 graus fácil, fácil, fácil. Tava Ah, não, muito essa prova eu tava em 2020. Eu isso, essa. sofri ali, hein? Nossa. Ali tava quente, hein? Ó, eu tô com ela aqui, Ana. A Uhum, medalha. Cara, sei. tava quente demais, quente demais. Só que agora Muito julho, quente. julho pode ser que o Pode ser que terror seja menos, né? ou não, porque São Paulo é ferro. São Paulo não dá para saber nunca o clima. É que é engraçado que, tipo, aqui em São Paulo muda muito o tempo, né? Agora, Campinas, essa região ali, é praticamente quente, quente o ano inteiro, né? É pouca alivia ali mesmo, só na época mesmo ali do inverno ali, no mês de junho e julho, que dá uma Uhum. aliviada, mas não é muita coisa não, ali é sempre quente, né? Subindo mais ainda, é praticamente impossível ter outra temperatura que não calor, né? Ribeirão Preto, Rio Preto. Sim, e aí para fazer uma ultramaratona, assim, para buscar marca num lugar muito quente, é difícil, né? Porque quando dá meio-dia ali, o solzão castiga demais. Uhum. É, aí você precisa aumentar o aporte de hidratação, né? Aumentar a alimentação, as câimbras podem vir mais rápida, é meio complicado. E aí, quando você aumenta o aporte de carboidrato, o risco de enjoo também é maior. Uhum. Com certeza. Ah, eu, assim, você conseguir um 6,59 em 100 quilômetros, para mim, né? Eu já te falei em off também, tem que focar nos 100 quilômetros e aproveitar a boa fase, né? Porque É, você ir para uma 24 horas, você vai mudar totalmente o teu ritmo, né? E assim, hoje você está acostumado a rodar num 4,12, né? Uma 24 horas você vai ter que jogar isso para um 6, né? Então, assim, cara, é totalmente muda diferente muito. a biomecânica, né? Tudo mais. Não, e aí tem que começar a fazer o treinamento, assim, até os próprios on, é tudo mais lento, mudar um pouco a mecânica de corrida. Eu sou um corredor que tem uma passada muito larga, muito mais estilo velocista. Então, para 24 horas, tem que fazer todo um trabalho de adaptação, né? E Sim. isso leva tempo. Aí a gente, vamos brincando no 100 aí, enquanto a gente tiver com a velocidadezinha legal, aí vai brincando aí. Quando a velocidade começar a diminuir, aí a gente vai Uhum. lá dar uma arriscada nas 24 horas, né? Ah, com certeza. Bom, para a gente terminar nosso bate-papo, recuperação da prova. Quanto tempo aí mais ou menos você ficou off? Eu, assim, cada prova que eu faço de 100K, eu costumo tirar uns 15 a 20 dias de recuperação, né? Só que eu não fico parado total. Ou eu nado, eu gosto de nadar também, né? Ou eu nado, ou eu pedalo, ou eu faço um trotinho. Um trotinho de corrida, 10K, 8K, algo bem leve, né? Sem negócio de pace mesmo, bem tranquilo. Mas
rola em torno de 15 a 20 dias de descanso, né? Uhum. Aí eu volto a treinar de novo. Só que, assim, meu descanso é sempre ativo. Eu não sou de fazer o descanso totalmente off mesmo, sem fazer nada, eu não fico, né? Eu faço alguma coisa, né? Ou eu corro leve, ou pedalo ou nado, né? Faço alguma coisa, né? Principalmente a natação, eu gosto muito. Quando volta de uma prova assim, ela ajuda muito na parte de recuperação, né? Uhum. Mantém E ativo, aí né? eu gosto de recuperar bem o físico e a mente. Porque a preparação para uma prova dessa, ela é muito insana, dói muito. E se o atleta já entrar com a mente cansada, logo mais ele fica sem vontade de treinar, né? Então eu dou aquela descansada para mim voltar com vontade de treinar. E como eu não faço muitas provas, são pouquinhas, né? Eu tenho esse tempo aí para dar descansada e dar um. Para quando eu voltar a treinar, tá com energias física e mental, né? Com certeza. Você falou que você faz natação, você está fazendo onde natação? Ah, eu faço lá faço no Sesc e faço onde eu trabalho. Eu trabalho num clube lá em São Paulo. Aí lá também eu faço. Uhum. No Sesc Santo André? Sim, a Tamarutaca. Para fazer natação no Sesc, como é que é? É só ter uma carteirinha? Eu pergunto para mim mesmo, porque eu preciso voltar a nadar, cara. O setor que você trabalha é comércio ou indústria? Se É você for indústria. comércio, é fácil. É indústria. Sim. Aí é melhor para você ir para o SESI, se for indústria. Sesc. O SESI, isso. Que o SESI é conveniado com a indústria e o SESC com o comércio, né? Aí, então Uhum. você pode ir lá no SESI, fazer a carteirinha, que lá também tem piscina. Aqui em Santo André mesmo. Tem piscina, acho que São Bernardo também tem. Ah, legal. Aí, para quem não é do setor do comércio, eu não sei como funciona, né, para fazer a carteirinha do SESC, né? Agora, o SESI você consegue, tranquilo. Quem é da indústria é só apresentar lá carteira de trabalho, essas coisas aí que já está fazendo. Uhum. Não, legal, legal. Eu preciso voltar a treinar, cara. A última vez que eu nadei, cara, foi. Você conhece a Ítale da Anchieta, que fechou? Conheço. É, então, eu treinava lá, velho. A última vez que eu nadei foi final de 2021. E aí eu me coloquei para fazer uma Copa de Natação que vai ter no Baetão, dia 13 de maio. Não Ah, sei se você ouviu falar. entendi. Não, não ouvi não. É, então, isso daí é gratuita a inscrição. Só levar quilo de alimento não perecível para participar. Ah, entendi. A natação, assim, eu não sei muito bem nadar, eu nado muito ruim. Mas, assim, eu Vai. gosto para recuperar as pernas, assim, depois de um longão, essas coisas eu gosto. Mas eu sou uma negação. Eu acho que como nadador eu engano melhor correndo. E de apoio, patrocínio, como que você tá? Cara, assim, patrocínio é difícil, mas a gente já tem um apoio aí. Tem uns amigos aí que nos dá um apoio. Até quando a Legal. gente vai viajar, o pessoal do trabalho lá dá um apoio. E a gente já tem uma empresa aí que está dando um apoio para a gente também. Assim, não é muito, mas já nos ajuda, né? Uhum. Ah, legal. Vai, é aos pouquinhos, né? Essa questão é bem complicada, né? Eu mesmo tento É, patrocínio no canal também. É difícil, cara, é difícil para conseguir alguma coisa. o esporte, assim, principalmente o nosso esporte, o Felipe, de ultramaratona, é difícil conseguir. A corrida no geral, né? E quando se fala de ultramaratona, parece que ainda, assim, mesmo a gente estando nessa crescente, mas é difícil conseguir, né? Não é fácil, né? Sim. Mas assim, a gente tá na luta, né? Vamos continuar firme aí, batalhando, correndo atrás, porque mesmo tem que correr atrás, não tem jeito, né? Faz Sim. parte, né? Às vezes, são muitos não, né? Mas a gente não pode desistir, né? Tem que correr atrás, né? Uhum. Com toda certeza, meu amigo. Bom, então, cara, prazerzaço conversar contigo mais uma vez. Muito legal aí saber de toda a tua preparação aí até esse sub-7, né, em Mar del Plata. E tô na torcida aí por você e a gente vai se encontrar no Parque Central algumas vezes aí. Vamos sim, Felipe. E, cara, muito obrigado aí por esse espaço aí, pela essa divulgação que você proporciona para a ultramaratona, para nós, essa visibilidade, né? Porque esse seu trabalho é tão importante quanto nós que corre a ultramaratona também, né? Porque se não divulgar a ultramaratona,
já é um esporte que está lá no final, né, da coisa, né? E se não tiver quem fala dela, fica mais difícil, né? E agora com as redes sociais, esses meios de comunicação e pessoas que gostam, né? Porque é um trabalho esse trabalho que você faz também é uma demanda, né? É um trabalho, né? Pessoas Sim, acham bonito, né? Tipo, falar assim, mas você tem que entrar em contato com as pessoas, correr atrás, fala isso, correr atrás de uma coisa, de outra, isso é um trabalho, né? De divulgação da ultramaratona, como tem outras pessoas que faz, a Vanusa faz um belo trabalho com a ultramaratona, grande é, trabalho. sabe tudo sobre de informação de ultramaratona, né? E tem outros meninos aí também que tem um canal de corrida, de ultramaratona, outro menino, eu esqueci o nome dele, é Gustavo. Gustavo, né? Sim, que também faz um trabalho legal. E você também. E a gente precisa disso, dessa divulgação do nosso esporte, né? O esporte que a gente tanto ama, né? E isso você faz com maestria, cara. Não, valeu, valeu. Cara, não é fácil, né? Pelo menos vai umas 4 horas por dia aí fazendo, mas eu gosto, cara. Eu gosto. Assim, o canal para mim é meio que um passatempo, né? Você tem um dia estressante do trabalho, aí você chega aqui e fica falando do que a gente gosta aqui. Aí é legal, sabe? Você desconecta, né? Então eu gosto de fazer aqui. Não, legal, legal. E isso é uma troca de experiências, né? Que gera um aprendizado para ambos os lados, né? Até para Sim, você, para o seu canal, um crescimento, como para a gente como atleta, do outro lado. E você também é atleta, você sabe ver os dois lados, né? sim, com certeza. E aí você falando da porrada constante que é os 100 quilômetros, eu fico lembrando dos 42, vai caramba, não é fácil não. Não Não, é fácil. porra, não é fácil não, cara. E pra gente que faz ultramaratona, sempre é muito difícil, porque os ultramaratonistas são tudo atletas amadores, que têm demandas da vida e lida com um volume de treino alto. Porque, assim, para fazer uma ultramaratona, mesmo que seja em qualquer pace, exige um treinamento, né? Tem que fazer um treinamento sistemático ali. Então, é difícil você conciliar com as outras demandas da vida um volume de treino alto. Então, eu falo que o ultramaratonista é especialista em gestão de tempo. Uhum. Sim, tem que ser. Tem que saber otimizar o tempo, né? Ó, a Zilma aí te mandando os Sim. parabéns aí. Oh, obrigado, Zil. É a rainha a nossa rainha das ultras aí também, né? Depois eu vou chamar ela aqui para um bate-papo aqui para a gente falar sobre a preparação dela para Badwater, né? Ela vai lá enfrentar o calor lá do Vale da Morte. Ah, essa daí é corajosa. Não tem Sim. coragem, não. Zilma, ela encara provas duríssimas, né? Uhum. E ela não desiste, não, ela vai até o final, hein? Ah, exato. Ela tá sempre lá, tá sempre encarando as provas lá. Bom, meu amigo, vou encerrando o nosso bate-papo aqui, então, cara. Grande abraço para você. Valeu, E Felipe. até a Até próxima aí. abraço. Falou! Valeu.